Oi pessoal, vamos para a segunda parte da nossa discussão lá do capítulo do livro do Baum, o capítulo 1, Behaviorismo, Definição e História. Tá? A gente parou na primeira parte na tentativa do Watson de objetivar a psicologia, ou seja, de trazer a psicologia para um patamar mais científico. E isso ele faz via método, ou seja, buscar um método mais rigoroso do que a introspecção, que era o método por excelência na virada do século XIX para o século XX, na psicologia. Elimina a ideia de consciência como objeto de estudo e propõe comportamento, porque comportamento era observável, comportamento não era passível de distorções subjetivas. Então, via a adoção de comportamento como objeto de estudo e de uma estratégia metodológica rigorosa, a ciência conseguiria atingir essa objetividade científica. O Watson exclui do campo da ciência psicológica aquilo que não fosse observável, ou seja, não era passível de ser cientificamente investigado. Então some a noção de consciência, some a noção de mente, mas não por negar a sua existência, a existência de uma mente ou de eventos mentais de outra natureza que não o comportamento, mas por negar a possibilidade de estudo científico. Então isso deveria ser descartado do âmbito da psicologia científica. Como eu falei para vocês, essa proposta watsoniana, ela se mantém como principal fonte de pensamento da psicologia, principalmente norte-americana, durante a década de 10 e uma parcela considerável da década de 20. Na segunda metade da década de 20, você começa a ter ataques ao posicionamento watsoniano, inclusive internos. Eu falei para vocês de 3 nomes, né? Eu falei do Clark Hull, do Edward Tolman, que são os principais nomes que posteriormente deram possibilidade do surgimento da psicologia cognitiva, e o Skinner, que é a figura que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Não o Skinner, né? Mas das ideias que tiveram origem com o Skinner. A crítica que ele vai fazer ao Watson está principalmente focada no fato de Watson assumir um posicionamento científico que o Skinner discordava. A ideia de objetividade proposta pelo Watson, Skinner entendia que essa objetividade deveria ser atingida de uma outra forma. Não via necessariamente método, não via método, essa ideia de um método que nos permite atingir o real. A gente vai discutir muito essa noção de real ainda na disciplina. Mas não que o Skinner não se preocupasse com o método de investigação, mas o foco para a objetividade para o Skinner está muito mais via conceitualização, tentar definir os conceitos explicativos da ciência através de uma estratégia objetiva de definição. E aí
Então, Skinner ele altera a lógica de pensamento. Tá? Ele vai se distanciar do método das ciências naturais em direção à epistemologia das ciências naturais, tá? Ou seja, da forma de construir conceitos. Existe uma preocupação com a explicação, não apenas com o método. Tá. E aí, o primeiro ponto que a gente vai discutir dentro dessa lógica, desse posicionamento skinneriano, é assumindo aquela máxima que eu falei para vocês lá no início do primeiro vídeo, a máxima behaviorista radical, a ideia de que é possível uma ciência do comportamento. A gente vai discutir um pouquinho essa ideia aqui agora, focando um pouco na noção de ciência e um pouco na noção de comportamento. Depois a gente vai fazer discussões que vão ora focar na noção de ciência, ora na definição de comportamento. Mas aqui agora a gente vai pensar um pouco que tipo de fenômeno ciência estuda e quais são as características desse fenômeno. E a partir desse entendimento de quais são as características do fenômeno, dos fenômenos que a ciência trabalha, o que a gente tem que assumir como característica do comportamento, se eu quero assumir que o comportamento é possível ser estudado cientificamente. Toda e qualquer ciência, ela, para que ela possa trabalhar com seu respectivo objeto de estudo, esse objeto ele precisa ter algumas características, ele precisa ser definido como tendo algumas características. Que características são essas? Todo objeto de estudo científico ele precisa ter alguma ordenação. Como assim? Ele precisa estar em uma relação regular com alguma coisa. Ele precisa ter regularidade de ocorrência. Isso quer dizer que por exemplo, quando eu falo a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar, eu estou dizendo de uma ordenação de elementos que se acompanham. Que elementos são esses? Nível do mar, água sendo aquecida, água atingindo uma determinada temperatura e água entrando em ebulição, ou seja, sendo transformada, mudando seu estado de líquido para gasoso. Então, esses elementos, eles estão ordenados. E a ciência lida com essa lógica, com a lógica de que o seu objeto de estudo apresenta uma ordenação, que ele está em regularidade com alguma outra coisa. A água está em regularidade com o aumento de temperatura e a ocorrência da ebulição. Esses eventos, eles se acompanham. Se eu tenho água em nível do mar, com aumento de temperatura, eu tenho ebulição. Essas coisas são organizadas, são ordenadas, elas se acompanham. A ciência precisa disso para dar conta de seu segundo elemento, que é a possibilidade de identificação dessa ordenação, que o Baum vai chamar de explicação. Ou seja, eu preciso ser capaz de identificar essa ordenação.
Eu preciso ser capaz de explicitar essa ordenação, ou seja, os elementos ordenados, eles precisam ser identificáveis. Pode até ser que eu não tenha capacidade metodológica para identificar, mas aí é apenas uma falha metodológica de identificação. Mas eu preciso de uma ordenação, e uma ordenação passível de ser identificada. Isso é importante. Daqui a algumas aulas eu vou recuperar essa ideia. Porque, por exemplo, uma série de formas de explicação dentro da psicologia, elas guardam a noção de ordenação. Por exemplo, sei lá, eu fico com raiva e eu bato. Tem uma ordenação aí envolvida. A raiva e o meu comportamento agressivo. Mas o elemento raiva, ele não é identificável. Se eu abrir uma pessoa, eu não vou encontrar dentro dela raiva. Vou encontrar sangue, vou encontrar descarga hormonal, eu posso medir frequência cardíaca, frequência respiratória. Mas raiva, ninguém nunca viu uma raiva. Pode ter visto comportamentos que eu chamo de raiva, mas a ideia de raiva que a gente tradicionalmente assume como aquilo que toma conta de mim, ninguém nunca viu, nem sentiu. O que sente são alterações fisiológicas, na melhor das hipóteses, pensamentos que não deixam de ser comportamentos. A gente vai discutir isso também mais pra frente. Mas essa entidade, a raiva, ninguém nunca viu. Ela está num plano que não é no plano da identificação, nem por aquele que experiencia. Então, eu tenho ordenação, possibilidade de identificação dessa ordenação. A partir do momento, então, terceiro ponto, a partir do momento em que eu sou capaz de identificar essa ordenação, eu passo agora a ser capaz de prever. Se eu identifico ordenação, água no nível do mar, aquecida a 100 graus Celsius, eu tenho ebulição, eu consigo prever a ocorrência da ebulição se alguém estiver aquecendo a água no nível do mar até atingir 100 graus Celsius. Eu falo, vai ferver. Parece um exemplo besta, porque essa é uma ordenação que pra gente já virou praticamente senso comum. Mas essa é uma previsão que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma afirmação sobre uma ocorrência futura decorrente da identificação de uma ordenação. O meteorologista faz isso. Ele identifica uma ordenação, uma determinada configuração climática do dia de hoje em relação a como se dá o clima no dia seguinte. É lógico que é muito mais complexo do que isso, a ordenação que ele identifica, mas não deixa de ser uma ordenação identificada. E com isso ele consegue fazer predição de amanhã. Então eu tenho uma ordenação passível de ser identificada, que a partir do momento em que identifica, eu consigo agora predizer. E se os elementos que compõem a ordenação forem elementos controláveis, manipuláveis, eu posso agora controlar o meu objeto de estudo. Eu posso controlar, se eu quero água fervendo, eu aqueço a 100 graus Celsius se eu estiver no nível do mar. Se eu estiver em outra altitude, eu vou ter que ferver em uma outra temperatura. Que eu já, desculpa, mas eu não lembro mais na escola se quando eu subo ferve mais rápido ou mais devagar. Não lembro mais. Mas
é uma outra temperatura mas também tem uma ordenação. A não sei quantos metros acima do nível do mar, a água ferve a não sei quantos graus. Então, eu consigo agora controlar. Eu quero ebulição, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu conheço a ordenação. Então, essas são características dos objetos de estudo científico. Eles são ordenados. Essa ordenação é passível de ser explicada, identificada. A partir do momento que eu identifico, é passível de predição. E a partir do momento que os elementos que compõem essa ordenação forem manipuláveis, eu posso agora controlar. No final das contas, esses elementos compõem aquilo que a gente vai chamar de um fenômeno determinado. Eu estou dizendo que o objeto científico é um objeto que está submetido a uma lógica de determinação, que a sua ocorrência está em uma ordenação com algum outro evento. Isso quer dizer que para que eu possa afirmar a possibilidade de uma ciência do comportamento, eu estou Então percebam, já começamos aqui a elencar o que é que eu estou chamando de ciência. Eu estou chamando de ciência aquela forma de construção de conhecimento que tem o seu objeto de investigação essas 4 características que eu elenquei aqui agora. É lógico que para ser definido como ciência não basta apenas essas quatro características, envolve muito mais outras coisas que nós vamos discutir nessa disciplina ainda. Mas o que eu estou querendo dizer é, essas 4 características estão presentes dentro da definição que eu estou dando aqui para a ciência, que eu estou tentando construir com vocês da ideia de ciência. Beleza. Se eu estou assumindo que um conhecimento científico olha para o seu objeto com essas 4 características, eu estou afirmando que o comportamento, que é possível uma ciência do comportamento, eu estou afirmando que o comportamento ele está em ordenação com alguma outra coisa, que essa ordenação é possível de ser identificada, que a partir dessa identificação eu posso agora predizer comportamento e que se os elementos que compõem essa ordenação forem elementos manipuláveis, eu posso agora também controlar comportamento. Acontece que essa visão determinista, quando jogada para o comportamento, ela bate muito de frente com a nossa visão tradicional de ser humano. Nós entendemos o ser humano não como tendo seus comportamentos, suas ações, suas atitudes, suas escolhas. Nós não olhamos para o ser humano como tendo essas coisas, como sendo um evento determinado. Nós pensamos o ser humano como um agente livre no sentido de que os seus comportamentos partem do próprio indivíduo, independente de elementos externos, que o sujeito é livre para fazer as suas escolhas. É a noção de livre-arbítrio, que na nossa cultura está muito presente, está muito arraigada. A noção de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolha livre e independente, ela supõe um outro elemento, que não é um elemento hereditário ou ambiental na determinação da ação.
a determinação da ação partiria do próprio sujeito. Tá? Algo dentro do próprio sujeito direcionaria a sua ação, ou seja, a própria pessoa causa o seu comportamento. Essa é a visão tradicional que a gente vai ter dentro da nossa cultura, principalmente cultura ocidental, mais do que a cultura oriental. A gente vai discutir isso também um pouquinho. Mas isso é muito estranho. Nada na natureza se explica por si. A chuva se explica, tem sua explicação dada na relação da ocorrência da chuva com alguma outra coisa. Um corpo que cai não se explica pelo corpo, mas na relação desse corpo com alguma outra coisa. A perda de sustentação, gravidade, sei lá, o que vocês quiserem usar. Você tem um outro elemento no qual você coloca um evento em relação com esse outro evento, e é na relação que está dada a explicação. Mas quando a gente vai falar do ser humano, a gente não aceita essa ideia de determinação. A gente assume o ser humano como uma instância muito diferente do resto da natureza. Essa é uma posição extremamente petulante do ser humano. O texto vai trazer falando, olha, existem algumas tentativas de conciliar uma visão de liberdade com uma visão determinística. Ele dá o exemplo do Donald Hebb, que é um psicólogo que vai colocar a ideia de que escolhas são frutos da história do indivíduo, mas eu não tenho problema com isso, porque isso continua sendo determinação. É uma determinação histórica. A história determina minha escolha e não o próprio indivíduo. Então, até aí, de boa. A gente tem um dilema que é o seguinte: eu tenho duas posições teoricamente antagônicas, que é a ideia de um ser humano livre e a ideia de um ser humano determinado. Acontece que as duas posições, elas são concepções. Elas não são empiricamente formuladas. Não é que elas não são empiricamente formuladas, elas são difíceis de serem empiricamente demonstradas. Por exemplo, para eu demonstrar livre-arbítrio, eu deveria ser capaz de identificar todos os determinantes possíveis do comportamento e o sujeito agir diferente. Para eu demonstrar a determinação, eu deveria identificar todos os determinantes e o sujeito agir de acordo com a minha predição. Acontece que se eu fizer isso, o defensor do livre-arbítrio vai virar para mim e falar o seguinte: o sujeito avaliou e decidiu, mesmo que inconscientemente, o melhor curso de ação. E lá no outro exemplo, onde eu deveria identificar todos os determinantes e o sujeito agir de uma outra forma, que com isso eu confirmaria a noção de livre-arbítrio, o defensor de uma visão de determinista chegaria e falava: desculpa, mas você não identificou todos os determinantes. Se tivesse identificado todos os determinantes, você teria predito qual seria a conduta do sujeito. Então o que a gente tem que pensar é quais são as implicações de uma postura ou de outra. O texto ele vai trazer algumas discussões nesse sentido. Ele vai trazer o que seriam argumentos sociais,
ele vai trazer o que ele chama de argumentos estéticos, que eu chamo lógicos, tá? Eu prefiro chamar de lógicos do que de estéticos. A ideia dos argumentos sociais diz respeito ao fato de que a noção de que negar livre-arbítrio traria problemas práticos. Como assim? Nós vivemos numa, de novo, cultura ocidental, tá? Mas nós vivemos numa cultura que é basicamente sustentada por uma lógica judaico-cristã, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a noção de responsabilidade e culpa está muito presente na nossa cultura. A noção de responsabilidade e culpa, ela é inerente à filosofia judaico-cristã, tá? Ela é toda baseada na ideia de que o sujeito é responsável pelos seus atos e passível de culpabilização por esses atos, ou de mérito por esses atos. Ou seja, ele é responsável por isso. Assumir a determinação, ou seja, que o sujeito não é livremente responsável por suas ações, mas que essas ações são determinadas por história, por hereditariedade, por qualquer fator que seja, mas que não o próprio sujeito. Isso arruinaria o nosso sistema judiciário, por exemplo. Como é que eu posso prender um indivíduo que agiu de forma socialmente condenável se essa ação não parte dele, parte de alguma outra coisa? Aparentemente a noção de moral estaria abalada. O argumento do defensor de um posicionamento determinista vai virar e falar o seguinte: olha, realmente temos um problema aí, mas não um problema moral, temos um problema de prática. Se eu assumo que o sujeito age, se comporta de forma determinada, o meu sistema judiciário ele não tem que ser pensado como uma forma de reparação de efeitos, olho por olho, dente por dente. Você fez um mal, eu vou te gerar um mal. Não, tem que ser pensado de uma forma a alterar as chances, a probabilidade do sujeito agir da forma como ele age. Nosso sistema judiciário ele é meio malucão, porque ele, teoricamente, ele assume uma postura de liberdade, de livre-arbítrio, e por isso ele pune, ele culpabiliza. A penalização ela tem muito uma lógica de igualação de efeitos. Você roubou, você tem tantos anos de cadeia, ou seja, você gerou um mal, vou te gerar um mal na mesma proporção. Você gerou um mal maior, eu vou te gerar um mal maior. Então você roubou, você tem tantos anos de pena, você matou, você tem mais pena, porque o mal que você causou ao matar é maior do que o mal que você causou ao roubar. Então, há a ideia de uma responsabilização, porque o sujeito é livre, conhece, sabe e decide agir. Por outro lado, assume-se também que, ao prender, ao encarcerar, ao punir, o sujeito não volte a fazer o que ele fez. Há uma lógica, supostamente uma lógica educativa envolvida aí dentro.
Mas aí é contraditório. Como é que o sujeito é livre e ao mesmo tempo determinado? Essa prisão vai determinar a ocorrência futura, mas ele não era livre? Então qual é a lógica envolvida aí? De novo, o problema está na prática. Se eu assumo o sujeito como determinado, muda o que eu preciso fazer. Isso não quer dizer que eu não precise fazer nada. Se o sujeito, por exemplo, cometeu um crime, algo tem que ser feito. Não pode voltar a ocorrer, não pode acontecer novamente, ou melhor, não deveria nem acontecer da primeira vez. Então, algo, sim, deve ser feito. Agora, se eu entendo as determinações, voltamos àquela discussão que a gente fez antes. Eu posso agora, a partir do momento que eu compreendo a ordenação, eu consigo identificar essa ordenação, eu consigo predizer essa ordenação, eu consigo controlar esse comportamento. Beleza. O Baum vai trazer o que ele vai chamar de argumentos estéticos, que eu falei para vocês, eu prefiro chamar de argumentos lógicos. Ele vai falar, olha, tá, beleza, já afirmamos aqui, vivemos numa cultura judaico-cristã, ou seja, uma cultura religiosa, uma cultura que vai ter na ideia, na noção de Deus, um elemento importante dentro da sua forma de organização. Aí ele entra na contradição da ideia. Se Deus é onisciente, como é que as minhas ações elas são livres? Na verdade, elas não deveriam ser entendidas como livres. Elas são livres na medida em que eu ignoro as vontades dessa entidade onisciente. Então, livre-arbítrio seria sinônimo de ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Desconhecimento, pensando numa lógica religiosa, desconhecimento dos determinantes divinos, pensando numa lógica mais mundana, desconhecimento dos determinantes comportamentais, dos determinantes do comportamento. Tanto é que quanto mais sabemos, menos atribuímos a uma escolha. Se eu digo João matou Antônio, assume-se João como responsável e culpado pela morte de Antônio. Se eu descrevo elementos ambientais que acompanham a situação e falo, por exemplo, Pedro estava com uma arma na cabeça de João e o obrigou a matar Antônio, a responsabilidade daquele que matou começa a diminuir. O advogado, voltando para a lógica jurídica, o advogado de defesa, o que ele tenta fazer? Ele tenta explicitar os atenuantes de um crime. Ou seja, aquilo que joga para algo para além do sujeito que direcionou a ação desse sujeito. Isso faz com que a pena dele diminua. Ou seja, eu estou assumindo que o comportamento não partiu do sujeito. Some a noção de responsabilidade. Por mais que nós saibamos, sejamos capazes de identificar os determinantes do comportamento, não é possível uma predição total e completa. Agora, essa imprevisibilidade não pode ser assumida como sinônimo de liberdade. Eu não consigo, de antemão, dizer claramente qual vai ser o exato padrão das listras de uma zebra. Isso não quer dizer que a ocorrência desse padrão é decorrente da vontade da zebra, é livre. Não.
imprevisibilidade não é sinônimo de instância livre. É simplesmente sinônimo de incapacidade de identificar quais são os elementos determinantes num dado momento. Tá? O Paulo faz uma provocação bem interessante. Ele fala, na verdade, ser livre não deveria, se algo é livre, ele não deveria ser imprevisível. Se o meu comportamento é livre, ele não deveria ser entendido como imprevisível, porque ele é decorrente de mim. Então eu, pelo menos, deveria ser capaz de prever tudo aquilo que eu vou fazer. Tá? E para a gente fechar essas questões, esse impasse, livre-arbítrio e determinismo, o Baum traz o que ele vai chamar de um problema metafísico, que para mim é um dos principais argumentos nessa discussão toda, que é a noção de vontade, desejo ou qualquer outra instância nesse sentido. Tá? Como eu falei para vocês, se eu abro a cabeça de alguém, eu não acho vontade, eu não acho querer, eu não acho desejo, eu acho sangue, eu acho veia, eu acho um bando de coisas nesse sentido. Tá? Então, esses conceitos mentais, a inteligência, por exemplo, eu também não vou achar. Se eu abrir a cabeça de alguém, eu não vou achar inteligência. Se eu abrir a cabeça de alguém, eu não vou achar emoção. Tá? Então, esses conceitos mentais, eles, por definição, eles não são definidos como físicos, como biológicos, eles são psíquicos. Ou seja, eles são de uma outra natureza. Assume-se o psíquico como imaterial, ou seja, metafísico. Se ele não está no âmbito do físico, ele é metafísico. E aí a gente entra num problema danado. Como é que um evento metafísico se relaciona com um evento físico? Como é que um evento que ocupa lugar no tempo e no espaço, ou seja, uma instância física, se relaciona com um evento que não ocupa lugar no tempo e no espaço? Evento metafísico. Como é que a minha vontade, o exemplo que o próprio Baum dá, como é que a minha vontade é elemento controlador do meu tomar um sorvete? Um evento físico. Um comportamento, uma ação. Então, qual é esse ponto de link? O Descartes falava que era na pineal, mas ninguém vai falar uma coisa dessa hoje em dia. Então, a gente tem um problema lógico. Eventos físicos se relacionam com outros eventos físicos. Como é que um evento não físico se relaciona com um evento físico? Qual é a ponte? Nessa mesma lógica, se eu tenho um evento que não ocupa lugar no tempo e no espaço, minha inteligência, por exemplo, por que cargas d'água eu assumo que ela está dentro de mim? Se ela não ocupa lugar no tempo e no espaço, por que ela respeita a barreira pele? A mesma lógica. Trabalho com a lógica evolutiva. Trabalhamos a partir de um entendimento de teoria da evolução, aonde eu tenho lá um organismo, inicialmente organismos unicelulares, que a partir de processos de seleção evolutiva, os organismos foram se transformando, ou seja, um mecanismo seletivo de interação dos organismos, das espécies, com as exigências da natureza. Esses organismos vão se transformando e a gente tem o que a gente tem hoje, esse mundo de organismos distintos e diferentes. Então eu tenho um processo que é puramente físico. Como
que eu acredito que ninguém vai assumir aqui que o organismo unicelular apresente características metafísicas. Na ameba da sopa de vida lá que eles falavam. Ninguém vai assumir que essa instância apresente características metafísicas. Então eu tenho um organismo que é puramente físico, via um processo que também é físico, biológico, que é o processo de seleção natural. Como é que então esse evento físico, via processo físico, descamba numa entidade com características metafísicas? Um processo, ou melhor, um evento físico, via processo físico. Só por um passo de mágica, eu tenho a natureza do evento transformada de físico para metafísico. Não faz sentido lógico essa alteração. Então, o que o Ball está propondo no texto é, galera, se eu quero assumir a psicologia como ciência, eu preciso assumir os ônus de ser ciência. Que ônus é esse? É eliminar as nossas concepções pré-científicas sobre o ser humano, da forma como nós construímos conhecimento. Isso quer dizer que eu tenho que eliminar noções metafísicas de definição do ser humano e assumir uma definição de ser humano que abarque a concepção, a ideia científica de objeto determinado. Essa é uma exigência. Ser chamado de ciência bacana porque você tem todo um status envolvido aí na noção de ciência. Você tem um prestígio, tudo mais. Como eu falei, está abalado em alguma medida esse prestígio, mas você tem ali um prestígio da noção, da concepção de se assumir o meu objeto como científico. Mas ao mesmo tempo, para ter esse bônus, eu tenho que ter o ônus. O ônus é de conceitualização, de limpar a construção de conhecimento de um bando de pré-concepções. Então, beleza. Fechamos aqui essa primeira parte da discussão. Essa primeira parte. Fechamos aqui esse primeiro capítulo. Semana que vem vamos para o capítulo 2, onde vai ser discutido qual é o capítulo 2, não lembro de cabeça. Critério de verdade científica. Beleza? Pessoas, é isso. Até a próxima.